Olá, meu nome é Lucas Santos e seja bem-vindo ao canal Aprendendo Sem Horas. Hoje nós vamos falar sobre os regimes cambiais, um deles principalmente chamado regime de taxa monetária flutuante ou regime de taxa monetária flexível. Bom, a taxa de câmbio, ao lado da taxa de juros, é um dos principais preços de toda a economia. A taxa de câmbio é o preço da moeda de um país em termos de todas as outras moedas do mundo, ou seja, a taxa de câmbio representa em tempo real a razão entre os preços gerais vigentes entre dois países. Sendo assim, por exemplo, se um país tem uma taxa de câmbio que se mantém inalterada em relação ao dólar, significa que a sua moeda é tão forte quanto o dólar. Significa também que essa moeda mantém o mesmo poder de compra do dólar. Então, por isso, é impossível que esse país sofra um processo de hiperinflação, ao menos que o dólar entre em processo de hiperinflação. É exatamente por isso que todos os planos de estabilização econômica necessariamente passam por uma mudança no seu regime cambial. Algo ainda mais importante de falar é que no mundo que a gente vive, o mundo globalizado, a taxa de câmbio é muito mais efetiva em determinar a inflação dos preços do que a taxa de juros. A taxa de câmbio, ela afeta praticamente todos os preços da economia, desde alimentos, remédios, gasolina, eletrônicos, passando por pequenas empresas que usam produtos importados, simplesmente um computador ou um aparelho que vem de outro país. A taxa de câmbio influencia na hora de fazer a compra desses materiais. Existem três tipos de regime cambiais: a taxa de câmbio fixa, a taxa de câmbio atrelada e o regime de câmbio flutuante, que é o que nós vamos falar hoje. A taxa de câmbio flutuante é a taxa mais vigente na maioria dos países do mundo. Mesmo os países que utilizam o euro possuem uma taxa de câmbio flutuante em relação a todos os outros países que não utilizam o euro. Nesse regime cambial, o Banco Central estipula apenas a política monetária, ou seja, ele controla a taxa básica e a base monetária. O Banco Central não possui nenhuma política cambial explícita. A taxa de câmbio varia diariamente ao sabor da oferta de moeda estrangeira, da demanda de estrangeiros pela moeda nacional e principalmente pela percepção dos investidores estrangeiros e dos especuladores quanto à situação econômica e política do país. Nesse contexto, a taxa de câmbio é um preço formado instantaneamente pela interação voluntária de bilhões de agentes econômicos ao redor do mundo. Se esses bilhões de agentes econômicos acreditam que a inflação de preços de um determinado país será baixa ou que a sua situação política e econômica é boa, a sua moeda irá se valorizar em relação às outras. Se eles acreditam que a inflação está em alta, ou ela será alta, ou que a situação política ou econômica desse país está ruim, a sua moeda irá se desvalorizar em relação às outras. Nesse contexto de taxa de câmbio flutuante, em tese, um país não precisa de reservas internacionais, porque não há crises no balanço de pagamento. Caso haja uma fuga de capitais estrangeiros, causada, por exemplo, por uma deterioração da economia ou da situação política do país, a taxa de câmbio imediatamente se desvaloriza. E isso tende a estancar as importações, estimular exportações e baratear investimentos em portfólio, por exemplo, a compra de ações e títulos do governo para estrangeiros, fazendo com que o capital estrangeiro retorne. Isso tudo apenas na teoria. A prática, no entanto, mostra que as taxas de câmbio flutuante não funcionam bem para países que ainda estão em desenvolvimento, que possuem um longo histórico de instabilidade monetária ou política, e cujo Banco Central não é visto como confiável. Nesses países, a qualquer sinal de novas instabilidades, a taxa de câmbio não flutua, ela afunda. E junto com a taxa de câmbio vão a inflação de preços e a queda no padrão de vida dos cidadãos. Nem mesmo as exportações são estimuladas, pois a inflação de preços resultantes da disparada cambial afeta severamente os custos do setor industrial, que também tem que importar vários insumos e maquinários de qualidade, que são de outros países. Consequentemente, não apenas os preços dos produtos são elevados, como também a qualidade se deteriora, o que não ajuda no aumento das exportações. Então, além de nem sempre estimular as exportações, a desvalorização da taxa de câmbio também não traz nenhuma garantia de que os investidores estrangeiros trarão de volta seus capitais para o país com o intuito de adquirir ações e papéis agora mais baratos em moeda estrangeira. Caso a instabilidade política e econômica seja grande, simplesmente não haverá motivos para eles arriscarem tanto investimento no país. Consequentemente, a taxa de câmbio irá se desvalorizar ainda mais. Essa perspectiva de perda real de dinheiro para os investidores estrangeiros tende a reforçar ainda mais o ritmo de desvalorização do câmbio. No extremo, um país pode entrar em hiperinflação em decorrência das contínuas desvalorizações cambiais geradas por instabilidades políticas e econômicas, como aconteceu, por exemplo, na Indonésia em 1998. Em um regime de câmbio flutuante, instabilidades políticas e econômicas são imediatamente transferidas para a taxa de câmbio, intensificando ainda mais os desarranjos na economia. Para piorar, nesse cenário de desvalorização cambial, a única maneira de o Banco Central manter a inflação de preços relativamente tolerável é gerado com uma brutal recessão, por meio de juros crescentes,
que eleve acentuadamente o desemprego, reduza salários e acabe com a demanda. Apenas com recessão, desemprego e queda de renda, podem os preços se manter relativamente estáveis em um cenário de rápida desvalorização cambial. Apenas essa conjunção de fatores pode impedir um grande repasse cambial nos preços. Obviamente que nesse cenário, as empresas e os empreendedores ficam asfixiados, eles pagam cada vez mais caro pelas importações, mas não podem repassar esses custos para os preços. Consequentemente, eles vão se tornando cada vez mais descapitalizados, o que afeta sua capacidade de investimento e de contratação de mão de obra. Em suma, uma taxa de câmbio flutuante funciona bem para economias já desenvolvidas e estáveis, e pode também funcionar para países que ainda estão em desenvolvimento, mas que usufruem de uma grande estabilidade política. Mas o seu histórico para países em desenvolvimento e que não usufruem de estabilidades políticas e econômicas não é um dos melhores. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, deixem aqui nos comentários alguma dúvida. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então é isso. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.